Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Olha, e hoje o circo tá pegando fogo, tá tendo uma treta gigantesca por conta de uma entrevista concedida pela Carla Zambelli à Folha de São Paulo, em que ela vai fazer críticas a Jair Bolsonaro. A galera, mais radical do bolsonarismo tá reagindo. Eu quero aqui analisar alguns pontos dessa entrevista, em que a manchete é: Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu e fez acordo com Alexandre de Moraes, e diz que ex-presidente começou a desconfiar quando o magistrado desbloqueou os perfis da parlamentar nas redes sociais. E eu quero mostrar que a Zambelli, espalhou uma mentira e tomou uma invertida do prefeito do Rio de Janeiro. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 132 mil inscritos. Muito obrigado a todos aqueles que já fizeram inscrição. Quem não fez e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, manda um joinha pra cima, inclusive se gostar da treta, Porque a gente tá aqui apenas analisando e trazendo algumas reflexões. Mas se não gostar, vai que é do time da Zambelli, não vai gostar do que eu vou trazer aqui, aí pode mandar o dislike, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante, pessoal. Bom, vamos começar aqui. Antes de falar da treta da Zambelli com Bolsonaro, eu vou mostrar uma invertida que ela tomou do prefeito Rio Eduardo Paes. Olha, podia ter dormido sem essa, viu? Porque é o seguinte, a Zambelli foi divulgar lá uma foto do Eduardo Paes com o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que estava preso, aí saiu recentemente, já falei disso aqui em outros vídeos. E na foto mostrava lá, vou mostrar pra vocês aqui, ambos sorridentes, no carnaval. Aí ela escreveu o seguinte: um tapa na cara dos milhões de cidadãos honestos no Brasil. E aí ela não coloca aqui a data nem nada, mas é claro que ela induz quem lê a achar que isso foi agora, no carnaval que aconteceu aí nessa semana. Aí Eduardo Paes não perdoou. Ele compartilhou a imagem e escreveu o seguinte: fake news com fotos antigas, feita pela pistoleira que anda armada ameaçando os outros. Quem anda com presidiário é você. Eu fui investigado de todas as formas pela turma de seu padrinho, que já te abandonou também. E estou aqui pronto para terminar de mandar vocês para o lixo da história. Eduardo Paes aqui pegou pesado, mas em se tratando de Zambelli, e do método que ela utiliza nas redes sociais, inclusive com essa foto dele com o Cabral, foto antiga, pegou até leve se a gente levar por esse lado. Aí a Zambelli então vai falar na postagem dela em honestidade. Tem uma postagem desonesta dessa, é uma hipocrisia gigantesca, hipocrisia que é marca dessa extrema direita que joga baixo, não é de hoje, e são assim porque tem gente que cai, acredita e replica isso. Por isso eu inclusive tenho me dedicado bastante aqui no canal, para desmentir, desmascarar, a forma como eles atuam nas redes sociais. E claro que sai das redes sociais e vai também, aí as pessoas passam a comentar, muitos acreditando em cada mentira lamentável. Bom, e vamos falar aqui então, da repercussão que deu da entrevista da Zambelli à Folha, porque a própria Folha vai trazer depois que o ex-presidente Bolsonaro afirmou a interlocutores com quem mantém contato direto no Brasil que foi traído pela deputada federal Carla Zambelli, que é do PL, partido de Bolsonaro. Ela foi eleita pelo estado de São Paulo, detalhe, tendo mais votos do que Eduardo Bolsonaro, que gerou também ciúme no clã. Bolsonaro disse acreditar que a parlamentar fez um acordo com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para retornar às redes sociais e se ver livre da ameaça de ser presa. Bom, eu espero que não, Não é possível que a gente vai acreditar que existiu um acordo entre os dois. Eu vou trazer para vocês, dá para suspeitar sim, mas eu espero que não. Eu acho que ela tem que ser investigada e, se for o caso de ficar provado que, na minha opinião, ela cometeu crimes, e se isso aqui for o suficiente para ir para cadeia, tem que ir. Eu lamento profundamente se o Alexandre de Moraes tiver feito qualquer acordo com a Carla Zambelli, que vai dizer mais, que ele, Bolsonaro, teve essa certeza no dia 6 de fevereiro, quando leu a notícia de que o magistrado tinha permitido que Zambelli reativasse suas redes, então suspensa por ordem do tribunal. Na decisão em que desbloqueou os perfis dela no Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e outras redes aqui, o magistrado afirma que houve a cessação por parte de Zambelli de conteúdos revestidos de ilicitudes e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral. Num primeiro momento, a reação de Bolsonaro, diz a Folha, pareceu exagerada a seus amigos e auxiliares com quem mantém contato direto. Aqui vai dizer que eles creditavam as falas que definem como paranoia do ex-presidente, que sempre desconfiaria de tudo e de todos ao seu redor, acreditando apenas na lealdade de seus próprios filhos. Mas vamos mostrar aqui que o mito pode estar certo com a desconfiança que ele tinha, Onde já se viu isso? Quem está próximo dele ali duvidar, disso que Bolsonaro suspeitou lá atrás e que agora, de alguma forma, acaba se confirmando
com essa entrevista aqui, né, que ela deu à Folha. Aqui a gente já vê que só dela aceitar ser entrevistada de forma exclusiva pela Folha já é um tapa na cara de muitos bolsonaristas radicais. Porque na ideia delirante de alguns, a Folha é um órgão comunista. Enfim, aí ela vai aqui e concede essa entrevista exclusiva. E aí ela vai dizer, por exemplo, né, fazendo aqui um resumo da entrevista, né, de que ela não tem mais agora o papel de ficar, enfim, defendendo o Bolsonaro, que não é mais presidente, que o alvo agora é outro. Disse ela, eu tinha o papel de defender Bolsonaro e o governo. Qualquer um, vejam bem isso, que os atacasse tinha que virar um alvo meu. Nesta legislatura, Bolsonaro não é mais presidente. Então, nosso alvo tem que ser Lula, seus feitos e desfeitos. Vejam bem que o papel dela não era apenas defender Bolsonaro, mas o que faz parte, defender um governo que você faz parte, isso aqui é normal da democracia. Mas ela tinha um papel de atacar quem atacasse Bolsonaro, né? Entre aspas, virar um alvo meu. Disse ainda que atacava o Supremo para proteger o ex-presidente. Poxa, mas eu achei que ela atacava o Supremo porque o Supremo fazia coisas erradas. Então quer dizer que o motivo dos ataques que ela fazia era para defender Bolsonaro. Veja o nível, atacando uma instituição, né? Não, agora fica claro aqui, não é porque ela discordava das decisões, baseado no que ela disse, mas para defender Bolsonaro, né? E agora aqui vai ver como é que ela deu uma aliviada. Aqui é que vai, né, levantar fortes, né, especulações, vamos chamar assim, de que teve então esse possível acordo, porque ela admitiu que partiu, né, dela a iniciativa de lançar uma ponte de diálogo com Alexandre de Moraes para, inclusive, protegê-lo do PT. Disse ela então, liguei para Moraes, né, e mandei um e-mail. Alguns dias depois, minha rede foi devolvida. Pode ter sido um gesto. Estou à disposição dele para conversar, porque ele vai ser um alvo do PT daqui a pouco. O PT não vai se contentar em indicar somente os 2 ministros que vão se aposentar. Aí ela disse, inclusive, que agora é contra o impeachment de Alexandre de Moraes, coisa que ela defendia com muita força até pouquíssimo tempo, e ela alega que se o Alexandre de Moraes, né, sofreu impeachment, quem vai indicar agora não é mais Bolsonaro, caso o impeachment fosse, né, durante o governo Bolsonaro, mas Lula. Então, aí ela prefere que fique Alexandre de Moraes do que entre um indicado por Lula no seu lugar. E disse mais, a gente está em outro patamar, agora não é hora de bater no STF, não é hora de fazer manifestação, quem diria, hein, Zambelli? Pedindo trégua para com o STF. Então, acabou a ditadura da toga? Agora o Moraes virou um juiz respeitado? Né? Cadê a coerência, Zambelli? Ele era ditador, né, nas palavras, né, que ela usava e vários bolsonaristas, só quando continha os arroubos autoritários de Bolsonaro, aí era a ditadura da toga, e agora que Bolsonaro saiu, aí opa, não, tá tudo certo, era só um teatro lá atrás, né? Aí ela criticou o mito. Quem diria ouvir uma crítica também da Carla Zambelli? Aqui, né, ela vai fazer inclusive algumas críticas. Uma delas é: discordo da maneira como ele, Jair Bolsonaro, levou aquele tempo todo para falar após a eleição e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 28 anos de Câmara, tínhamos que mostrar nosso descontentamento até para incentivá-lo a ser a voz da oposição. Olha só, hein? E ela não parou por aí. Disse mais, na live que Bolsonaro fez em 30 de dezembro, ele tinha que ter deixado claro o que pensava. Ele seria um remédio se tivesse dito que era para as pessoas saírem dos quartéis. Meu Deus do céu, não acredito que eu vou ter que concordar com ela, porque sim, o que ela falou aqui no final tá correto. Que Bolsonaro poderia ter evitado o 8 de janeiro. Né? Faltou o quê? Ser um líder responsável e ter desmobilizado aquela coisa ridícula na porta dos quartéis. O povo foi ficando, fazendo as interpretações mais absurdas, tresloucadas, do pouco que Bolsonaro falava. Né, e também interpretando, né, fotos enigmáticas postadas nas redes sociais. Aquilo foi alimentando uma esperança, né, que não deveria existir neles. E a coisa saiu do controle e deu no que deu no 8 de janeiro. Aqui diz mais, agora a Folha, eu vou trazer aqui uma pergunta da Folha e a resposta dela. Eleitores da direita reclamam que Bolsonaro fugiu ao ir para os Estados Unidos. Ele corre risco de, se vier para cá, ou tinha que estar aqui para liderar a oposição? Aí ela disse, não acho que seja fugir. Passar um tempo fora para pensar no que vai fazer é legítimo, mas concordo que ele deveria estar aqui para liderar a oposição. A gente teria mais condições, capacidade e força. Ó, criticando aqui de novo o mito, hein? A galera não tá gostando disso. Aí, diante do que ela disse, né, que ele deveria estar aqui e tal, a jornalista fez uma pergunta que lógica e muito boa, por sinal.
Ele corre o risco de ser preso? Indagou. Aí a Zambelli respondeu, eu acho, vejam bem, palavras da Zambelli, eu também acho, de novo aqui, vou ter que concordar com a Zambelli. E esse pra mim é o motivo dele estar lá nos Estados Unidos. Né? Se é só para descansar, como alguns alegam, por que ele não descansa no Brasil? Tem muito lugar aqui reservado, né, em que ele poderia descansar tranquilamente, com muita segurança, mas e o medo da PF bater na porta às 6 da manhã, lá de madrugadinha, e opa, levar para cadeia? Aí perguntou para Zambelli o seguinte, Bolsonaro deveria estar aqui mesmo assim, né, já que ela acha que ele corre risco de ser preso? Ela respondeu, ele deve ter mais informações do que a gente, por isso está lá. Temos que ser compreensivos com ele. Bom, e aí, vocês querem ser mais compreensivos com Bolsonaro? Eu acho uma covardia danada ter saído aqui do Brasil antes de terminar o seu mandato. Não importa se era um dia, 2, algumas horas, né? Você não passar a faixa é um outro gesto pequeno de um presidente da República que não honrou aquela cadeira, não honrou, né, a instituição presidência da República, enfim. E aí, né, Bolsonaro, né, meio que coroa de uma forma desastrosa a sua gestão e o seu comportamento como presidente. Agora é o seguinte, já pensou também, você está nos Estados Unidos e sai um pedido de extradição, né, de Bolsonaro e ele já chega no Brasil algemado? Né, vai ter que pensar muito bem nessa estratégia dele, porque ele vai parar na cadeia, na minha opinião, mas eu espero que, respeitando o devido processo legal, que eu defendo para ele e para qualquer pessoa, mas que ele vai para cadeia, não tenho muitas dúvidas disso, porque os crimes, né, foram muitos, e repito o que eu disse lá atrás, a gente não pode continuar, enfim, observando a impunidade correndo solta no Brasil. E vamos continuar num ponto importante, porque foi perguntado para ela se ela teve ou tem medo de ser presa. Vejam a resposta. Medo não é a palavra, mas expectativa sim. Não como uma boa expectativa. Várias vezes fui dormir pensando que ia ter que acordar às 6 horas com a Polícia Federal na minha porta. Aí, né, a Folha indagou, por conta do que disse ou postou? Aí ela respondeu, não aconteceu porque eu não excedi um certo limite, não cometi nenhum crime, mas eu joguei pesado, joguei duro nas palavras. Quando eu ia contra meus inimigos, eu ia de forma bruta mesmo, mostrando divergências. Existia uma linha que eu podia cruzar, mas sabendo que outras pessoas cruzaram e sofreram as consequências. E aqui tem uma outra pergunta interessante, que eu estou resumindo a entrevista, vou deixar ela na íntegra para quem quiser ler. Né? Aqui foi perguntado se essas falas da senhora, porque ela teve várias falas incitando de alguma forma o que aconteceu no dia 8, de Bolsonaro e de outros parlamentares, podem levar as pessoas a quererem ou tentarem promover um golpe. Vejam que ela respondeu, podem. Aí ela vai dizer que no dia 8 pediu cautela para algumas pessoas, que estava sem rede social, né, que não teve nenhuma força, né, do governo atual para evitar a invasão, e diz o seguinte, independente de qualquer discurso, cabe a cada pessoa a responsabilidade pelos seus atos. É a individualização da conduta. Não se pode culpar Bolsonaro por algo que você fez. Aí ela usa uma lógica muito malandra, porque ela quer dizer o seguinte, mas agora quer dizer que Bolsonaro é culpado de tudo? Não, nessa pessoa, por exemplo, está lá na casa dela, vai tomar, né, um copo d'água, deixa o copo cair e quebra, não é culpa do Bolsonaro. Mas o dia 8 não é qualquer acontecimento, não é qualquer evento. Aquilo teve sim um incentivo, mesmo que velado, de várias pessoas, inclusive do Bolsonaro, na minha opinião, também da Zambelli. Né? Aqui vai perguntar para ela se a senhora conhece bem Bolsonaro. Na live, ele já sabia que o jogo tinha acabado ou ele achava que haveria novos capítulos? Disse ela, não, ele achava que tinha acabado. Vendo a live, cheguei a passar mal, porque tive certeza naquele momento de que não ia acontecer mais nada. Para mim ficou claro, mas para várias pessoas que continuaram nos quartéis, não. Mas peraí, dia 30 de dezembro, ela tinha esperança de quê? Para dizer aqui que naquele momento, né, ela teve a certeza de que não ia acontecer mais nada? Será que ela esperava então um golpe de Bolsonaro? Né, então realmente, olha, essa entrevista dela aqui, pensa numa pessoa que está complicada, ela está sendo já muito massacrada, né, nas redes bolsonaristas. Eu dei uma passada aqui na família Bolsonaro, enquanto eu parei para gravar esse vídeo, estavam todos calados, né, e aí, enquanto eles não falam nada, vários outros seguem nesse silêncio, até porque vários, né, dos bolsonaristas radicais são colegas dela, né, lá na Câmara dos Deputados, então, né, deve estar ali avaliando qual que é, digamos assim, a melhor alternativa e estratégia. Mas, mesmo assim, mesmo o clã Bolsonaro, por enquanto, ficando em silêncio, a gente já observa, né, vários aí, né, partindo por ataque e fazendo uma fritura muito semelhante com o que aconteceu aqui com a Joyce Hasselman lá atrás, que foi eleita aí na onda bolsonarista, e aí depois começou a criticar aqui e ali, depois rompeu com o Bolsonaro e foi
triturada, até que tentou ali se reeleger e não conseguiu, uma votação muito menor do que teve em 2018. E eu quero saber de vocês, estão torcendo para quem nessa briga? Torcendo pro Bolsonaro, pra Zambelli ou torcendo pela briga? Deixa aqui embaixo o comentário de vocês, é muito importante. E quem puder, espalhe esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.